Neste vídeo, vamos falar sobre um tema muito relevante: a introdução do sistema clerical e como isso afetou a percepção da igualdade espiritual entre os cristãos. Esse sistema, que divide o clero, considerado como uma classe de líderes espirituais, e o laicato, o povo comum, contrasta com o ensino claro da palavra de Deus sobre o sacerdócio universal dos crentes. No Novo Testamento, vemos que todos os crentes são chamados para serem sacerdotes. 1 Pedro 2,9 nos diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo é fundamental para entendermos que diante de Deus não existem cristãos de primeira classe e segunda classe. Todos que creem no Senhor Jesus têm acesso direto a Deus por meio dele. No entanto, ao longo da história, principalmente após a institucionalização da Igreja sob o Império Romano, começou a surgir a ideia de que certos indivíduos, como bispos, sacerdotes e outros líderes, possuíam uma autoridade espiritual especial. Essa divisão entre clero e laicato foi fortalecida por práticas como o monopólio da interpretação das Escrituras e a centralização de funções espirituais nos líderes da Igreja. Com o tempo, isso levou à perda da simplicidade que caracterizava a Igreja primitiva, onde todos participavam ativamente e igualmente do ministério. Na Igreja primitiva, conforme registrado no livro de Atos, os crentes reuniam-se de forma simples para adorar, ensinar e compartilhar da ceia do Senhor. Atos 2, 42 e 46. Não havia uma classe especial de sacerdotes humanos, porque o sacerdócio era a atribuição de todos os crentes. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, 5. A ideia de que precisamos de outra intermediação além de Cristo não encontra respaldo nas Escrituras. Essa divisão entre clero e laicato também contradiz o ensino sobre os dons espirituais no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, versículos 4 a 7, lemos que há uma diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Cada membro do corpo tem uma função, e todos são igualmente importantes para a edificação da Igreja. Quando criamos uma hierarquia onde apenas alguns exercem essas funções, limitamos o impacto do corpo de Cristo como um todo. Mas como podemos voltar ao princípio bíblico do sacerdócio universal dos crentes? Primeiro, precisamos reafirmar o que a Bíblia ensina: que todos os cristãos têm acesso direto a Deus e são chamados a servi-lo. Isso significa que não devemos colocar nossa dependência espiritual em líderes humanos, mas buscar nossa relação pessoal com Deus por meio de Cristo. Segundo, devemos encorajar cada membro da Igreja a usar seus dons espirituais para o bem do corpo. Isso envolve promover a participação ativa de todos nas reuniões da Igreja e valorizar a contribuição de cada um, independentemente de sua posição ou função. Por fim, é essencial que voltemos à simplicidade do Evangelho e da vida comunitária cristã. A centralidade de Cristo deve ser o foco de nossas reuniões e de nossa adoração. Como diz Hebreus 10, nos versículos 19 a 22, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Essa é a grande verdade que nos une como sacerdotes diante de Deus. Que essa reflexão nos inspire a viver o chamado de sermos um sacerdócio real, servindo uns aos outros com humildade e dedicando nossas vidas a anunciar as virtudes de Deus. Todos somos parte desse privilégio e que possamos usá-lo para a sua glória.